Como vai, prezado aluno? Aqui é o professor Cinema, você já me conhece, e hoje nós estamos prosseguindo para uma parte muito importante do nosso curso de revisão. Muito interessante, a parte de argumentação. Um pouco difícil dizer isso para você, mas a gente precisa ser muito sincero. Grande parte dos alunos tem muito medo da introdução e muito medo da argumentação. Talvez você me pergunte, Cinema, então o pessoal tem medo de tudo? Infelizmente, às vezes tem, e de maneira desnecessária. Argumentar, como qualquer outra parte da redação, depende de técnica. Também, claro, de conhecimento acadêmico, conhecimento de contextualização. Mas, tendo a técnica, você vai perceber que a argumentação é muito mais simples do que você imagina. Digamos que, além da introdução, a argumentação corresponde a uma parte fundamental da avaliação que o examinador faz da sua redação. Talvez a mais importante, porque é justamente nela que você vai fundamentar o seu ponto de vista expresso na introdução. Bom, vamos a um exemplo claro, para que você realmente relembre como argumentar. Temos aqui o tema de 2012 do Enem, nós já falamos dele no primeiro vídeo, o tema de 2012 que questiona os fluxos migratórios para o Brasil do século XXI, grifadas essas duas partes, para que você lembre que elas afunilam a contextualização do tema. Nós temos uma primeira tese apresentada em uma redação de modelo, não vou mostrar a introdução para você, por isso estou mostrando aqui qual foi a tese apresentada pelo candidato. Ele defende basicamente a ideia que é um dever e uma responsabilidade do Brasil receber esses migrantes que vêm de outros países, sobretudo os mais pobres. Visto isso, passemos para o que chamamos de argumento de autoridade. Talvez o argumento mais recorrente, justamente por permitir uma abrangência maior do ponto de vista que você vai defender dentro da sua redação. Esse argumento, basicamente, consiste na citação de um pensador, um pesquisador, um professor, um cientista, um autor de literatura, talvez um grande cineasta, envolvendo o tema que foi abordado pela redação. No caso, para deixar bastante claro para você como esse argumento pode ser usado, nós retiramos uma partezinha interessante, com alguns grifos necessários para que você perceba o argumento de uma redação muito bem pontuada no Enem. Acompanhe a leitura comigo com bastante atenção, você vai perceber que não é tão complicado assim. Veja aí. Atenção aos grifos. Redação de Vinícius Amoreira. Em O Espaço do Cidadão, livro de autoria do professor Milton Santos, o geógrafo e pensador brasileiro afirma que a capacidade de enxergar necessidades próprias e dos outros seres humanos é condicionada pela essência humana comum a todos os indivíduos. Importante aqui nós percebemos três coisas grifadas nesse texto. Primeiro, Espaço do Cidadão, o nome de um dos livros produzidos pelo professor Milton Santos. O Espaço do Cidadão, entre aspas, afinal, é a citação do nome do livro. Em seguida, perceba no finalzinho dessa parte lida que se fala em essência humana comum a todos os indivíduos, entre aspas, por ser a citação literal do que foi dito pelo professor Milton Santos. Aqui, observe que, basicamente, o aluno cita qual é o argumento dele, o ponto de vista dele. A defesa, o desenvolvimento, vem a seguir. Acompanhe a leitura. Com isso, o pesquisador sinaliza que, independentemente da cultura da qual fazemos parte ou da história da nação a que pertencemos, todos partilhamos uma condição de espécie idêntica. Assim, fornecer meios de adaptação a migrantes deve ser considerado uma obrigação, não apenas do Estado, mas da sociedade brasileira. Uma vez que partilhamos todos das mesmas necessidades e buscamos essencialmente estabilidade cotidiana que nos permite trabalhar, alimentar-se, dispor de lazer e segurança. Veja então que nessa segunda parte do texto, apropriando-se de uma citação do professor geógrafo Milton Santos, o candidato expõe o ponto de vista dele defendendo o que ele acredita ser correto em relação ao tema. Observe então que basicamente o candidato cita o professor Milton Santos, uma fala do professor Milton Santos, um livro do professor Milton Santos, usando essa citação como forma de defender o ponto de vista dado na introdução. Observe alguns detalhes que colocamos aqui enquanto orientação. A sua citação pode ser feita em discurso direto ou indireto, um detalhe que você recupera no nosso curso de gramática, ou também pode ser feita por meio da paráfrase. Paráfrase, basicamente, é reafirmar o que o autor disse com outras palavras. Lembre-se que o discurso direto obriga o emprego de aspas, como você viu nesse caso dessa redação. Bom, a gente veio brincando aqui, falando basicamente sobre obesidade infantil. Eu sei que não é um tema gostoso de discutir, mas por que não falar um pouco sobre ele em argumento de autoridade? Por exemplo,
Drauzio Varela, você conhece, importantíssimo médico da nossa realidade, tem aí um trabalho social muito bonito, muito conhecido, muito respeitado. Vamos supor que você decida citá-lo dentro de uma redação sobre esse tema, obesidade infantil. Basta parafrasear um artigo famoso dele, no qual, na Folha de São Paulo, ele diz, de uma maneira muito clara, que é tendência comum na história da humanidade culpar as pessoas doentes pela doença que as aflige. Veja, você pode citar então que a obesidade, para além de um problema físico que pode gerar no ser humano, também gera um problema social, porque de acordo com um professor, pesquisador, médico, Drauzio, sem dúvida alguma, também é um problema social. Afinal, as pessoas são sempre atribuídas como culpadas pela doença que elas geralmente apresentam. Visto isso, eu tenho certeza que você pode melhorar ainda mais a sua redação ao usar o argumento de autoridade. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!